Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. É um prazer conversar com todos vocês. E vamos começar a nossa fala falando da participação ativa do povo em relação ao poder. Nós vivemos sobre uma eterna mentira. E é difícil contornar essa mentira. É muito difícil. É preciso que as pessoas tenham um autoconhecimento de si mesmo sobre aquela pequena palavra conhece-te a ti mesmo. Quando nós passamos a acreditar em nós mesmos, passamos a conhecermos, passamos a entendermos, passamos a torcer por nós mesmos. Queremos de nós mesmos um bem-estar. Aí começamos a amadurecer para entender o que está acontecendo. Não tem a participação do povo, como esse povo que aí se encontra no poder, que engana a mim, a você, constantemente. Isso não importa o que lado as pessoas estejam, não importam. O primeiro sinal que a pessoa não participa é justamente ter alguém para que você possa torcer. Você passa a torcer por políticos, por pessoas públicas. Você passa a torcer por pessoas que querem o fim de outras pessoas. Você passa a ter o prazer de ver o seu semelhante passando por um aperto, por uma necessidade, simplesmente porque aconteceu um momentinho em que você se sentiu ofendido. Então esses acontecimentos, esse sentimento, prova que você está fora e também dominado. A maioria das pessoas, e quando eu digo a maioria das pessoas, eu digo pessoas que têm um pouco de entendimento em relação a isso. Então as pessoas passam a viver em uma necessidade de apoiar grupos de pessoas que se encontram no poder. Nós temos diversas pessoas, milhares de pessoas que se encontram nessa situação. Mas vamos voltar para a nossa realidade. As pessoas que se encontram hoje como o poder, como eu sempre falo, existe esse poder, mas foram cauterizados pela via de não haver mais esse poder a agir. E quando eu falo que o poder não está mais agindo, e que o povo torna-se simplesmente alguém que esteja reservado para engorda. Porque os deputados e senadores, eles, e quando eu falo eles, uma parte vai entender que eu estou falando, que são os mesmos. São os mesmos. Eles não mudam nem de comportamento e nem de condição de compreender que você é povo, que você é o poder, que você é aquilo que está escrito na Constituição, aquilo que está escrito no artigo 1º da nossa Constituição. Eles não querem saber disso. Eles não mudam. Então você é algo que se encontra na engorda para o dia das eleições. De 4 em 4 anos, você os elegem as mesmas. No período de 4 anos, essas pessoas elas passam a viver sobre outros interesses. Não importa de maneira nenhuma quem são os políticos, seja de direita, seja de esquerda. Se você defender qualquer dessas polaridades, é lamentável. Você só encontra-se um degrau acima dos que se encontram na engorda, que ano a ano recebe migalhas, recebe uma ajuda, como se você não tivesse capacidade,
como se você não tivesse nenhum entendimento humano para poder, de uma forma, desenvolver um autoconhecimento ou próprio um conhecimento que você possa desenvolver, que você possa dar o melhor de si. E esse não ter é justamente quando você deixa de gostar de você, quando você deixa de admirar você, quando você deixa de amar a você mesmo. E eu vou abrir aspas, uma pessoa me disse que nós temos que amar nossos inimigos. Eu disse, então é por isso que eu me amo. Porque se eu me permitir, eu vou dizer uma coisa, eu sou inimigo de mim mesmo. Eu me derroto, eu passo a me odiar. Se eu permitir, se eu não tivesse amor por mim, então eu mesmo vou me destruir. Então, antes de você ficar voando, ame a você mesmo, busque torcer por você mesmo, perceba e faça parte de grupos que falam, promovem questões sociais dignas, que possa trazer resultado para as pessoas que estão de fato precisando. Mas estou falando de precisando, não é que você vai tirar do seu, não. É que você tem que levar esse conhecimento para que essas pessoas despertem que ela tem uma consciência, que ela tem um cérebro, que ela precisa usar, pelo menos querer olhar para si e dizer assim, não, eu posso. Quando você diz eu posso, você já está começando a admirar. Aí sobre outros aspectos você vai descobrir que tem pessoas iguais a você. Então entra a história da igualdade. A igualdade é nisso, que você levar outras pessoas a descobrir que elas podem se amar, que elas podem se desejar, que elas podem se descobrir, torcer, ser partidário de si mesmo. E não partidário de forma externa, onde você não pode falar de um político que a pessoa já vem com execração, vai se execrando você, aquele ódio desequilibrado, que não, ao ponto que nós não podemos nem fazer diferença. São o PT e os verdes e amarelos. Você fala de um político que está em destaque, a própria pessoa vem, não lavou a boca para falar. Quer dizer, é a mesma razão. Você está tão perdido quanto os que se encontram na engorda. Isso é você ser dominado. Quando você tem ciência de si, quando você tem consciência de si, o que vai acontecer com você é que você vai começar a observar que para que eu possa comer e para que eu possa comprar, é preciso que eu mesmo possa pegar o meu fragmento de poder, fragmento constitucional, junto com algumas pessoas que têm uma consciência. Então, isso aqui tem que acontecer. Tem que haver uma resposta. Então, você vai começar a colocar pessoas conscientes como você para resolver os problemas. Tem que haver produção. Tem que haver emprego. Tem que haver para que a minha consciência democrática ou democracia possa funcionar. Mas o que nós estamos vendo hoje, fechando aspas dessa situação, o que está acontecendo hoje? Não importa se você é de direita ou de esquerda. Todos estão dominados porque não encontraram a razão em si mesmo de ser a unidade. Você muda em você mesmo. Você é o que você é quando você conhece a você mesmo. E se todos chegar a esse ponto, vamos começar a chegar num acordo de um Estado de direito, um Estado verdadeiro. Isso é o que podemos dizer democracia. Poderíamos e podemos até ter república, que é uma porta aberta para corrupção, para tudo que não presta. A república é uma porta aberta para tudo que não presta, porque ela está sempre precisando de uma renovação. Nunca há um reparo para o poder que a constituiu, mas é sempre um reparo para ela mesma. Por isso que nós temos
os mesmos políticos, os mesmos senadores, as mudanças são a mínima possível e as pessoas continuam na mesma porcaria de vida, porque permite que meia dúzia de pessoas que receberam a atribuição de legislar, e esses de legislar passaram o mesmo poder para que outras pessoas pudessem representá-lo sobre o fato de direito, sobre o fato de justiça, se houver uma quebra da moralidade, uma quebra da razão, uma quebra da normalidade. Então existe uma consciência justiça, sem que possa sujar, lamear a mão do verdadeiro poder, que é o povo. Por isso há uma questão em que se diz: você não pode tomar justiça pelas próprias mãos. Mas não é que você não possa, é que eles usam isso contra o povo. É que você não pode envolver-se com aquilo que está podre, sujo, nojento. O povo é tão nobre, a democracia é tão nobre quando é de forma fragmentada. Ela é tão nobre que nós, povo, nós brasileiros, nós que fazemos o corpo que chamamos de democracia, não podemos de forma nenhuma nos sujarmos com porcaria. Isso ele usa contra nós, contra o povo. Mas é o povo que devia usar isso contra aqueles os quais o nomearam. Que passa a ser praticamente uma prevaricação. Então, quando se diz que o povo tem que haver uma consciência e um dever a cumprir, é justamente isso. Tomar sua consciência de você para você mesmo. Em relação aos políticos, tanto direita como esquerda, estão na mesma condição. Eles não conseguem fazer nada. Observe, eles não têm resposta. Eles não têm domínio sobre a situação. Eles não apresentam de fato o poder se não apresentam o poder, porque o poder que o povo emanou do povo que está como representante, e quando esses políticos não resolvem, é porque eles não têm esse poder mais. Porque esse poder, ele foi manipulado. Manipulado, primeiro, para se aceitar e usar o nome democracia quando se perde ou se ganha. A democracia você sempre ganha, porque o povo tem que ter emprego, infraestrutura, comércio, tem que girar. E são obrigados a fazer isso. Não tem que você dizer, olha, não, hoje nós perdemos porque é democracia. Isso é uma enrolação, tanto de direita como esquerda. Você tem que vencer de todas as maneiras. Não existe. Você só perde quando é algo que é criminoso e que você, eu não vou fazer isso. Então, isso é quando você rejeita, quando você tem uma consciência. Não vou fazer isso. Mas quando eu vejo políticos de direita e que diz, não, isso é democracia, aceitar o meu par, que é bandido, que é ladrão, do meu lado, e dizer que é democracia, isso é o primeiro sinal de fraqueza. Tanto que nós estamos assistindo pessoas lá fora buscando uma esperança que alguém possa lembrar dos direitos políticos que se encontram na nossa Constituição. Isso é o fracasso humano. O fracasso de que você não vive uma democracia. Você é simplesmente pessoas que se encontram na engorda. É lamentável isso. Mas é isso que as pessoas são. Você precisa despertar para que possa cobrar dessas pessoas. Não admire político, admire você. Não admire partido, admire você. Admire o seu país. Mas antes aí você começa a admirar seu país porque você faz parte disso. É tudo um coletivo. Começa com a unidade. Não começa com o deputado A, deputado C, senador A, senador C. Pare com essa besteira. Isso mostra que você é uma pessoa dominada. Torça por você e torça por alguém maior que criou tudo e todos.
Aí você vai ver que sua vida vai mudar. Mas, politicamente falando, todos estão perdidos. Observe as coisas. Essas pessoas não resolvem nada. Não resolvem nada. Pode ser quem quer que seja, pode ser de direita, centro-direita, pode ser quem quer que seja, qual é o nome mais forte na política da direita, não resolve nada. Não resolve nada. E ponto. Enquanto você estiver nessa ideia de admirar os outros e não você, com a esperança de que essas pessoas vão fazer algo que você está aguardando, não, as coisas vão melhorar. Melhora quando você muda. Melhora quando o poder constituído passa novamente para o povo, fragmentado como forma democrática. Aí você vai mudar o Brasil. Mas enquanto você estiver nessa Maria Mole, achando que as coisas vão sair, porque só vai mudar se fulano de tal chegar ao poder novamente. Só vai chegar se fulano de tal for preso novamente. Olha, vai continuar a mesma coisa. 4 anos vão passar, você vai eleger os mesmos senadores que poderiam resolver os problemas que estão no artigo 52. Eu vou ler isso para você depois. Que está no artigo 52. Você vai eleger os mesmos 500 deputados que nós não sabemos quem são, que muitos deles nem deveriam estar lá, vai apresentar as mesmas mentiras, o dominado vai votar nos mesmos deputados de igreja, os mesmos. Vai voltar tudo normal de novo. E você vai voltar para engorda, para mentira, para enganação. Você vai novamente ser... hoje eu não vou ser roubado. Não, amanhã eu vou ser... Amanhã eu não acho que eu não vou ser roubado. Você vai passar a ter carteirinha de carimbo. Qual o dia que você tem que ser assaltado, roubado, estuprado. Porque não há uma ação das pessoas que você diz. De direita e de esquerda. Pare com isso. Passe a admirar você. Assim você vai ter uma consciência. E exigir, é claro. Exigir, se você conseguir. A luta vai ser difícil? Bata palma. Bata palma. Porque a luta já começou. Porque você está vivo. Basta você ter uma consciência. Consciência coletiva. Para que você possa fortalecer a real democracia. E os poderes, de fato, calarem-se diante do verdadeiro poder que todos nós acreditamos. Um abraço a todos. Até mais.